Assim com a mãozinha. Vamos falar, igreja. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Ó, voltem sempre, tá bom? Receba o nosso abraço aí. Vocês são muito bem-vindos, bem-vindas aqui nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 3, versículo 10. Versículo 5 em diante, até o versículo 10. Momentos de dízimos e ofertas. Vai falar assim, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Então, aqui nesse capítulo 3 de Provérbios, vem nos ensinando uma maneira, né, são conselhos de sabedoria, uma maneira de vivermos, de sermos bem-sucedidos, uma boa maneira de se viver. Então, conforme eu falei aqui, confie no Senhor. Em primeiro lugar, a confiança em Deus. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, ou seja, em tudo aquilo que Ele faz por nós. Não ter uma sabedoria que é humana, ou seja, você se acha alguém muito bem entendido, não tenha, mas adquire a sabedoria que vem do alto, que vem do céu. Então, não seja sábio apenas aos seus próprios olhos. Tenha um temor de Deus, evite aquilo que é errado, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, evita o mal. Isso daí vai trazer o quê? Vai trazer algo bom para a sua vida. O que nós mais buscamos nessa vida? Saúde, né? Saúde no nosso corpo, saúde emocional. Então, aqui fala, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Tá, mas no meio desses conselhos de sabedoria, vem um conselho também direcionado à nossa vida financeira. Então, você pode ver que no meio desses conselhos, ele vai dar um conselho também dentro dessa área da nossa vida. E ele fala assim, ó, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ou seja, precisamos dar a honra ao Senhor. Tudo aquilo que nós temos colhido na nossa vida, dentro da área financeira, precisamos honrar a Deus em primeiro lugar. Precisamos tirar aquilo que é de Deus. Muitas vezes nós somos abençoados, né? E a gente já pensa rapidinho, né? Opa, aquela minha necessidade, aquilo que eu tanto estou esperando, aquela bênção que a gente quer adquirir, aquele bem material, quando, na verdade, o Senhor fala, honre ao Senhor com os seus primeiros frutos, com os primeiros recursos, com tudo aquilo que vem na sua mão. Ó. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, ou seja, os nossos primeiros frutos, a nossa primeira colheita, de tudo aquilo que nós temos semeado, né, do nosso trabalho, aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Precisamos, em primeiro lugar, honrar nós mesmos. Não, eu mereço. Na verdade, eu mereço, né? Eu trabalhei tanto, fiz por merecer. A Bíblia fala, honre ao Senhor. Esse é o princípio para continuarmos a ter uma colheita abundante na nossa vida. Esse é o princípio para que os nossos celeiros, ele não fique apenas naquela quantidade, mas para que ele transborde. Aqui fala assim, ó, com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão
plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então, eu creio que esse é o princípio para que venhamos a viver uma bênção transbordante na nossa vida. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa prosperar a nossa semente. Se você trouxe a sua semente nesta noite, vamos ofertar nesse momento. Fique de pé. Se você não trouxe, fique de pé também. Coloque a sua vida. Você veio nesta noite para honrar a Deus, para ofertar o seu tempo, ofertar o seu culto, ofertar o seu serviço na casa de Deus. Vamos estar nesse momento apresentando a Deus a nossa vida. Feche os seus olhos. Talvez você fale, eu não trouxe uma oferta. A palavra fala que nós não podemos vir com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. E não é para você se sentir constrangido se você está nos visitando. Mas eu não trouxe uma oferta. Não se sinta constrangido. Mas hoje eu não tenho para ofertar. Não se sinta constrangido. Ou talvez você pense, eu preciso ofertar. Não fique constrangido, porque a palavra fala que não é com tristeza, mas Deus ama aquele que traz com alegria. Não é por constrangimento. Eu estou constrangido, então eu vou trazer uma oferta no altar, porque eu estou sem graça. Não é por constrangimento. Então, que nesta noite, que se você trouxe a sua semente, se você trouxe a sua oferta, vamos fazer isso. Feche os seus olhos, vamos primeiramente consagrar ao Senhor. Mas se você não trouxe também, oferece a sua vida no altar como uma oferta. Levante as suas mãos, coloque a sua vida financeira diante de Deus, coloque os seus votos, coloca tudo aquilo, que você deseja diante do altar, dentro dessa área da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nesta noite nós estamos aqui na Tua presença. Deus, nós queremos colocar essa área da nossa vida no Teu altar, Deus. Pai, que venhamos a andar nesse princípio, Deus, de honrar ao Senhor, Deus, com os nossos primeiros frutos, Deus, com tudo aquilo, Deus, que temos colhido, Pai, nas nossas vidas, fruto do trabalho, Senhor, fruto de tudo aquilo, Deus, que temos plantado, Deus, que possamos entregar como honra ao Senhor, Deus, que possamos sempre honrar a Ti, Deus, com o nosso melhor. Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, faz essa igreja cada vez mais prosperar, Senhor, faz os Teus filhos alcançar, Pai, os desejos do seu coração, porque a Tua palavra fala, agrada-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do Teu coração. Pai, que cada vez mais essa igreja, Pai, que nós não tenhamos apenas o suficiente, mas que possamos ser abençoados de maneira a transbordar os nossos celeiros, Pai, de maneira abundante, Senhor, que o Senhor faça transbordar tudo aquilo, Deus, que está, Pai, ali na nossa vida financeira. Em nome de Jesus, nós consagramos no Teu altar e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. E que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Boa noite, queridos. Você está feliz nessa noite? Você já deu um sorriso para o seu vizinho aí? Então mostra a canjica para ele e diz, eu estou feliz demais com Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 6. Para te ajudar aí, o Evangelho de Marcos é logo depois do Mateus. Se te ajudar mais ainda, você vai lá no finalzinho do Velho Testamento. Tem um livro lá chamado Malaquias, Zacarias. Aí vai vir, se a tua Bíblia é bem antiga, vão vir 4 páginas em branco.
Aí depois vai vir o Novo Testamento, é o livro de Mateus. Aí você passa esse livro aí, você vai chegar em Marcos. Capítulo 6, versículo de número 30. A gente está chegando na metade do mês de maio. Mês de maio é o mês de número 5. E logo, logo a gente vai entrar em junho. Chegamos na metade do ano. Metade do ano. Pode aumentar um pouquinho o meu microfone aqui, que eu não me ouço. Metade do ano. E talvez você pense assim, pastor, chegamos na metade do ano e tem coisa que ainda não aconteceu na minha vida. Eu profetizo que vai chegar em nome de Jesus. Você crê? A palavra sempre procura um recebedor. Jesus ensinou assim, olha, quando você entrar numa casa, você vai saudar aquela casa com a paz. Se tiverem pessoas ali que são da paz, a paz vai permanecer. E se não tiver? Ih, meu Deus, você é bom de Bíblia, né? A profecia sempre procura alguém para receber. E se não receber? Volta, aleluia. Eu quero profetizar que até o final do ano, teus cestos vão ficar cheios de 12 frutos em nome de Jesus. Vamos lá? Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30. Eu quero falar sobre 6 passos para a gente ter cestos cheios. Eu não sei como é que você chegou no 5º mês do ano, se o teu cesto está cheio ou está vazio. Ou se o teu cesto está cheio de frustração. Talvez tenha gente que esteja aqui com o cesto cheio de problema. Pastor, o meu cesto está cheio de preocupações. O meu cesto está cheio de decepções. Meu cesto está cheio de tanta coisa ruim, pastor, que eu não quero nem mencionar. Então quero profetizar que o seu cesto vai ser cheio de coisas boas que os céus têm para liberar sobre sua vida. Verso 30, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas. Eram como ovelhas como? Sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele, Jesus, e disseram: esse lugar é deserto e já está tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 reais? 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães. 5 pães. Olha para o seu vizinho e diz assim: 5 pães e 2 peixes. Diz para o outro do outro lado, senão ele fica com ciúme. Diga: 5 pães e 2 peixes. Diz para o irmão que está atrás de você, diz assim: 5 pães
e 2 peixes. Bate no ombro de quem está na frente e diz assim: 5 pães e 2 peixes, meu irmão. É 5 pães e 2 peixes, irmão. Ah, você vai sair daqui com 5 pães e 2 peixes. Não, eu vou melhorar. Os 5 pães e 2 peixes já estão na tua mão. Você vai sair daqui com o cesto cheio, em nome de Jesus. Vamos lá no texto. Verso 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo sentar-se em grupo na grama verde. E assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças, partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram quantos cestos? 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Espírito Santo, multiplica os 5 pães e 2 peixes que estão nas nossas mãos. Multiplica aquilo que temos conosco. Multiplica aquilo que o Senhor tem nos dado de provisão. E glorifica o teu nome. Nós confiamos e cremos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Nossa confiança está depositada no Senhor. Então, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. 12 cestos cheios. Na matemática, é impossível isso acontecer. Na lógica, é impossível acontecer. No racional, é impossível acontecer. Agora, a pergunta que fica para mim e para você é: você decide andar no racional, na lógica, no natural, ou você decide andar com Jesus? Em 2 caminhos. A lógica, o natural, o que a matemática diz é 5 pães, é o natural. Mas andar com Jesus não é andar no natural. Andar com Jesus não é viver uma vida segundo aquilo que eu vejo. Segundo aquilo que você vê, você pode ver dificuldade, problemas, você pode enxergar lutas. Mas andar com Jesus é a gente sempre andar naquilo que está sobre o natural. Eu poderia passar a noite aqui de experiências sobrenaturais que o Senhor já me concedeu de viver. Mas mais do que falar das minhas experiências, eu quero que você saia daqui para viver as tuas experiências. Mais do que falar das minhas, eu quero ouvir as suas, que Deus vai lhe permitir viver. Agora escuta, eu só posso viver uma experiência sobrenatural quando eu passo por aquilo que o natural diz que não pode. Você está entendendo isso? Exemplo, eu quero viver o sobrenatural. Você só vai viver quando tudo no natural diz assim: cara, não tem como. Você só experimenta de coisas sobrenaturais quando aquilo que é natural diz para você que não dá. E quanta coisa hoje está dizendo para você: cara, não dá. Isso aqui não tem como. Isso aqui, assim, está fora do seu alcance. Quem estava aqui domingo à noite no culto? Pode melhorar um pouquinho o meu microfone aqui, aumentar um pouquinho? Domingo à noite no culto, domingo, ok. Você ouviu eu falar da pastora Cristiane? Que ela fez a audição dela de canto lá na Vila Lobos. E ela estava lembrando quando a gente estava voltando para casa.
Assim, ela disputou vaga com cantores profissionais. Um dos cantores que estava fazendo o mesmo curso que ela fez, quem é mais antigo aqui e gostava desse tipo de música, tinha um cantor chamado Biafra. Alguém já ouviu falar dele? Ô, Glória. O Glória foi muito top, né? Já ouviu muito. Escuta, esse cara estudava lá na época que a Cristiane estava fazendo a prova. E quando ela terminou de cantar a canção que ela cantou, a nota dela, diante de um monte de cantores profissionais, foi só a nota máxima, com louvor e êxito. Uma menina que tinha 3 meses, estava aprendendo leitura musical, que não tinha grana para pagar nem o pianista, que não tinha condição nenhuma. Ela foi lá e acreditou que o Jesus que ela serve eram os 5 pães e 2 peixes que ela tinha. Qual é os teus 5 pães e 2 peixes? O que você tem como 5 pães e 2 peixes? Você está entendendo isso? E a primeira coisa que eu quero dizer para você, o texto diz que os discípulos, os apóstolos, se reuniram com Jesus e começaram a relatar. Eles falaram assim, porque Jesus no texto anterior tinha dito, olha, vocês vão às aldeias de 2 a 2, e aonde existir enfermo, vocês vão orar por ele e eles vão ser curados. Se tiverem pessoas que estão cativas, vocês vão orar e elas vão ser libertas. E eles vão em nome de Jesus. E quando tinha um doente, eles oravam e falavam, olha, seja curado. E o doente estava sendo curado. Tinha alguém, sabe, oprimido, possesso. Eles diziam, olha, seja livre. E as pessoas estavam sendo livres. Quando eles retornam cheios de alegria, dizendo, Jesus, os espíritos malignos se sujeitaram. E os doentes estavam sendo curados. Só que a demanda era tão grande que eles não tinham tempo nem de comer. E Jesus, preocupado com eles, escuta, irmão, Jesus se preocupa com as tuas demandas. Eu estou pregando de um Deus que, por mais que ele seja tão grande que a Bíblia vai dizer que ele faz da terra o estrado dos seus pés, ou seja, o lugar onde ele põe só os pés é a terra. Esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Domingo a gente saiu daqui e a minha filha, não sei onde ela viu que seria o eclipse lá e ela ficou até tarde, cara, gravando. A lua fica vermelha. Eu falei, Manu, vai pro quarto dormir. Amanhã tem aula. Peraí, só um pouquinho. Tá metadezinha já, rapaz. E ficou maravilhada lá com a lua vermelha. Escuta, esse Deus que a gente está falando dele, ele é tão grande que ele decidiu fazer da terra o estrado dos seus pés. Mas esse Deus tão grande se preocupa com gente tão frágil igual a mim e a você, irmão. Que Deus é esse? Sabe, a gente é tão frágil, que o corpo humano, depois de 24 horas de óbito, ele já começa a entrar em estado de decomposição, de tão frágil que a gente é. A gente é tão fraco, tão pequeno. Mas esse Deus tão grande se preocupa com gente tão pequena igual a mim e a você. E eu quero te dizer que as tuas demandas, os teus problemas, as tuas lutas, os teus desafios, tem um Deus que está sentado num alto e sublime trono, e que esse Deus se preocupa com você. Esse Deus que a gente está falando aqui, esse Deus desse livro que a gente prega, é um Deus que se preocupa com a gente. Ele não está lá sentado num trono e não está nem aí para a gente aqui na terra, não. Escuta, ele se preocupa com a gente nos mínimos. Olha para o seu vizinho e diz assim, Deus se preocupa com você até nas pequenas coisas. Cara, até nas pequenas coisas Deus se preocupa com você. Escuta, eu ouvindo meu pastor falar, ele disse, ele estava dando um testemunho. Hoje ele é um homem bem-sucedido no ministério, bem-sucedido na vida dele. Mas um tempo da vida dele, ele passou por privações. Ele morava em cima da igreja, a igreja era embaixo, ele dizia que a igreja era em cima, um apartamento.
E o culto dele era às quartas-feiras. E ele foi na geladeira antes do culto para ver o que tinha para comer. E saiu aquele monstro gelado, aquele monte de garrafa, sabe, PET, cheio de água, e uma fumacinha. E não tinha nada para comer. Ele fechou a geladeira bem devagarzinho, a esposa dele, a pastora, estava tomando banho. E ele foi sair de fininho para ela não pedir nada para comer. Ela falou: amor, ele estou indo para a igreja. Ela falou assim: eu estou com vontade de comer uma carne moída hoje. Carne moída, irmão. Aleluia, eu também. Ele falou assim: depois do culto a gente vê. Porque ele sabia que depois do culto, Fabiano, estava tudo fechado. Ele falou que foi para a igreja, passou o louvor. Na hora que ele subiu para pregar, um pastor que ele não via há muito tempo, muitos anos, esse pastor apareceu na igreja, falou: ô querido, você está por aí? Ele: ô, eu estou aqui. Ele: vem pregar. Eu falei: não, eu só estava passando de viagem. E aí o Espírito Santo lembrou de você. E eu procurei sua igreja aqui e entrei. Eu estou assistindo o culto aqui, quando terminar a gente conversa. Quando acabou o culto, aquele pastor se aproximou do meu pastor e falou assim: olha, eu estava voltando de viagem. E no retorno da viagem, a gente lembrou que em casa não tinha nada. E a gente entrou no mercado aqui da cidade para fazer compra. E quando a gente entrou no mercado da cidade, Deus tomou minha esposa, falou: pega um carrinho e faz compra para o meu servo. Ele falou: mas meu bem, eu já estou com um carrinho. Meu bem não, assim diz o Senhor. E ele falou que começou a botar tudo que é de segunda linha no carrinho. Sabe aquele arroz mais quebrado? Aquele papel higiênico que chega a vir com farpinha de madeira. A esposa dele, de novo, cheia do Espírito Santo, falou: eis que te digo, não é isso não. Eu quero que você coloque o melhor dentro do carrinho para o meu servo. E ele encheu um carrinho. Quando acabou, mais uma vez, a esposa dele, cheia do Espírito Santo, diz: eis que te digo, meu servo, pega outro carrinho. Ela pegou outro carrinho, foi colocando, e foi colocando, e foi colocando. Quando foi passar o carrinho de compras, a mulher dele, de novo, tomada pelo Espírito Santo, diz assim: e não esqueça Ele falou: guerreiro, eu enchi o carro de compra, precisa de alguém para te ajudar, porque é muita bolsa. E ele chamou os meninos da igreja, um monte de menino carregando bolsa. Ele falou: cara, só tem um negócio. Deus mandou não esquecer essa sacola aqui. Eu não sei o que é, mas Deus falou para não esquecer da carne moída. E está aqui, ó. Escuta, irmão, por que eu estou falando isso para você? Porque é o Deus que a gente serve. É um Deus que se preocupa com a gente em coisas tão pequenas. Se Ele se preocupa comigo e com você em coisas tão pequenas, quanto mais Ele vai se preocupar nas coisas grandes e nas grandes demandas da sua vida. Mas uma coisa que a gente precisa entender, e a primeira coisa que eu quero te falar é: para a gente experimentar dos milagres de Deus e de 12 cestos cheios, olha o que diz o texto no versículo de número 30. Os apóstolos se reuniram a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. No Evangelho de João, no capítulo de número 6, diz que eles saem para o outro lado da margem. Deus me deu o privilégio de ir nesse lago. As pessoas geralmente chamam de Mar da Galileia. Você já ouviu falar do Mar da Galileia? O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. É muito extenso, é muito largo, mas é um lago. E a gente chama de mar. E eles chamam de mar porque até tempestades tem ali. E do outro lado da cidade, numa cidade chamada Betsaida, Jesus leva os discípulos de uma margem para outra. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus, Ele quer fazer coisas. Sabe que
para você é impossível, para você é inatingível, para você, cara, eu não consigo ver Deus fazendo isso, eu não consigo ver a minha vida, eu não consigo resolver algumas demandas. Deus quer fazer por você, mas em primeiro lugar, você precisa sair de onde você está e ir para o outro lado da margem. Eu não sei o que para você é atravessar para o outro lado da margem. Eu não sei o que para você hoje é você sair de onde você está e ir para o outro lado. Mas eu quero te dizer que para mim, muitas vezes, sair de um lado e ir para o outro, era eu dizer não para as minhas próprias vontades. Era eu dizer não para aquilo que, sabe, adiante de mim o quadro, o cenário estava se descortinando. Porque eu já vivi momentos em que tudo me era contrário, mas Deus decidiu falar assim: olha, está tudo parecendo contrário para você, mas você precisa passar para o outro lado. Sabe por quê? Porque daquele lado eu só consigo ver os problemas e as dificuldades, mas quando eu mudo de lado, eu começo a enxergar segundo Deus enxerga. E eu quero lhe dizer, com todo amor, sabe que Deus hoje está te convidando a você sair desse lado, onde você só consegue enxergar as tuas impossibilidades, para você ir para o outro lado da margem, onde você vai enxergar o que Deus pode fazer na sua vida. Você está entendendo isso hoje? De um lado a gente só enxerga as nossas dificuldades, mas do outro lado eu consigo enxergar Deus fazendo algo na minha vida. Pastor, o que significa isso? É Deus mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Eu não sei como você entrou aqui hoje, como você tem enxergado a tua vida. Eu não sei como você tem observado os desafios que estão diante de você. Mas eu quero te dizer que todo momento difícil e toda situação problemática e contrária, quem está do outro lado da margem só consegue enxergar uma coisa: é uma oportunidade de Deus fazer um milagre. Eu já ouvi alguns testemunhos de pessoas que foram curadas. Você já ouviu algum testemunho de alguém que foi curado? Ou você já foi curado de algo? Amém. O Robson está ali, curado de câncer. Glória a Deus. Eu amava ouvir testemunhos de alguém que passava por um momento de cura. E um dia Deus me permitiu passar por um momento de cura. Eu não sei quem aqui já teve crise renal. Algumas pessoas vão assemelhar a crise renal à mesma dor que as mulheres têm quando vão dar ter o parto. Eu não sei, porque eu não sou mulher, nunca tive essa dor. Mas eu sei que é uma dor muito ruim, a dor da crise renal. Eu estava tendo múltiplas crises. A gente estava novinho de casado, eu e Cristiane, e pelo menos uma vez ao mês a gente tinha que ir correndo para a emergência. Tomava medicação na veia para aliviar aquela crise, e eu retornava para casa, e a situação depois da crise era muito desconfortável, urinava sangue, mal-estar, vômitos. E um dia, estava muito bem em casa, o Cristiano falou: olha, eu vou até o centro para comprar alguma coisa, a gente ia ter alguma festa na igreja, e eu comecei a ter aquelas dores. E as dores, parecia que alguém estava enfiando uma faca e me rasgando todo por dentro. E quando ela chegou uma hora depois, eu estava rolando na cama, desesperado de dor. Ela falou: amor, o que foi? Eu falei: aquela dor de novo. Só que a gente não tinha dinheiro. Eu já tinha ido várias vezes ao hospital. Uma vez ela passou um cheque, a gente não tinha nem dinheiro na conta, mas ela passou o cheque para mim tomar a medicação. Tomei a medicação, 5 minutos depois a dor voltou pior. Eu falei: doutor, está piorando a dor. Ele falou: só se fizer outro cheque. Ele estava nem preocupado comigo. A Cristiane fez outro cheque. Eu falei: Cristiane, como é que a gente vai pagar isso? Ela falou: depois a gente resolve como vai pagar, agora a gente precisa resolver tua dor. Eu quero te dizer, querido, Jesus já pagou o preço lá na cruz para resolver a tua dor. E aquele dia eu rolando na cama, quando ela chegou, ela falou: o que foi, amor? Eu falei: estou com muita dor. Ela começou a orar pela minha vida, orava, falava: e aí, está diminuindo? Eu falei: não, Cristiane, só está piorando.
E no meio daquele momento todo de dor, Deus me deu a oportunidade. Que oportunidade, pastor? Deus te dando oportunidade no meio da dor? Sim. No meio daquele cenário todo, gemendo de dor, rolando de um lado para o outro de dor, e nada resolvia, remédio não resolvia, nada podia resolver. Eu ouço a voz de Deus falando assim: pega o teu violão e canta para mim agora aquelas canções que você canta, dizendo que eu sou a tua cura, que eu sou isso, que eu sou aquilo para você. Eu falei: Cristiane, pega o meu violão. Cristiane pegou o violão e eu deitado na cama, a gente cantava todo domingo uma canção na igreja que dizia: tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte, fonte de vida. E eu comecei a dedilhar e comecei a dizer: Senhor, tu és a fonte, a minha... Quando eu falei fonte de vida, pensa alguém que está com muito calor, que está, sabe, passando um dia bem quente, quando chega em casa toma aquela ducha gelada, sabe aquele alívio que traz. Irmão, quando eu terminei de fazer o último acorde e dizer: tu és a minha fonte de vida, era como se eu tivesse entrado debaixo, sabe, de uma ducha bem refrescante, e aquilo tocou da minha cabeça até o alto, até a planta dos meus pés, e a dor desapareceu instantaneamente. Eu comecei a gritar. A Cristiane entendeu, ele foi curado e começou a gritar. Nós gritávamos. Nós moramos no segundo andar, minha mãe mora embaixo. A minha mãe subiu a escada da nossa casa e batendo na porta: meu filho, o que está acontecendo aí? Por que vocês estão gritando? O grito já não era mais de alguém que estava passando por aflição. O grito agora era de alguém que tinha a sua demanda resolvida, que tinha a sua dor resolvida. O grito agora é de alguém que recebeu o alívio que vem do trono de Deus. Eu quero dizer para você, querido, isso não é para quem duvida. Isso não é para incrédulo. Isso é para quem crê. A Bíblia diz: se creres, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus não é para quem não crê. Escuta, Deus não tem obrigação de mostrar nem para mim, nem para você nada do que Ele é. Ele não tem obrigação, porque tudo que Ele tinha para mostrar, Ele mostrou através do Filho dele. Quando padeceu na cruz do Calvário, sofreu açoites, foi insultado, cuspido na cara. E a Bíblia diz que como ovelha muda, ele no matadouro não deu uma palavra. E ele foi até o fim. E no terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo, assentado à direita do Pai. E diz a Bíblia que ele intercede pela mim e pela tua vida. Eu quero te dizer que nessa noite você pode sair daqui e experimentar de 12 cestos cheios. Mas o primeiro passo que você precisa dar é sair de um lado da margem e ir para o outro lado. É você sair do lado da incredulidade, porque aqui, irmão, a gente não vê nada. Na verdade, a gente só consegue ver as demandas da nossa vida que nós não conseguimos resolver. Mas quando eu saio daqui e venho para o lado de cá, eu consigo ver Jesus agindo em meu favor. Eu consigo ver aquilo que do outro lado eu não conseguia resolver. Eu consigo ver Jesus tomando a minha dor. Eu consigo ver Jesus tomando a direção da minha vida. Eu consigo ver Jesus tomando o timão do meu barco. Eu consigo ver Ele tomando, sabe, a direção da minha vida e resolvendo aquilo que naturalmente eu não posso. Você já experimentou de coisas que naturalmente, por mais que você se esforce, por mais que você aplique toda a tua força, você não consegue resolver nada. Eu quero te dizer aquilo que você não pode. Tem um Deus que pode todas as coisas. E Ele só nos pede uma coisa: fé. Fé é algo que não se explica. Fé é algo que se vivencia. A Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 1. Ora, fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a convicção ou certeza de fatos, sabe, que a gente não vê nada, mas eu tenho certeza. E eu quero lhe dizer que hoje Deus está impulsionando a minha vida e a sua, para a gente se levantar daqui e voltar para a nossa casa e dizer: eu creio no que o Senhor diz na Bíblia. Eu creio naquilo que Deus diz ao meu respeito.
E eu creio que Ele vai se levantar em meu favor. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 vai dizer: ora, sem fé a gente não pode agradar a Deus. É impossível. Ou seja, não tem possibilidade de agradar a Deus se não for por meio da fé. E eu quero profetizar, querido. Sabe, nesses últimos dias do mês de maio, a gente já vai entrar no segundo semestre do ano de 2022. E talvez tenha algumas demandas na sua vida que você diz assim: cara, ainda não resolveu. Sabe aquela situação que você diz: ainda não vi resolução, ainda não vi nada que proporcione crer que isso vai se resolver. Eu quero te dizer: crê no Senhor teu Deus, creia em Jesus, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E você vai ver, nos últimos 6 meses desse ano, seu cesto se tornando cheio. Sabe aquela situação que tu não consegue se ver livre? Tem pessoas que vivem aprisionadas, presas. E quando a gente fala de prisão, eu não estou falando de algema nas mãos. Eu estou falando de prisões que estão aqui dentro. Prisões que estão aqui. Sabe, você não consegue ver a tua vida caminhar porque está preso aqui. Porque está tudo amarrado aqui. E eu quero te dizer, só tem uma pessoa que pode libertar você. Essa pessoa chama Jesus de Nazaré. Sabe aquela situação da tua vida emocional que você não vê rompimento? É sempre aquilo. E se repete ciclos após ciclos, ciclos após ciclos. Só tem uma pessoa que pode resolver, e o nome dela é Jesus de Nazaré. Sabe, situações familiares que você vê, cara, minha família é a mesma coisa sempre, essa situação sempre acompanha, sempre. Eu quero te dizer, Jesus de Nazaré, Ele é poderoso para quebrar esse ciclo na sua família e na sua casa. Existem pessoas que dizem: pastor, os meus antepassados sofreram disso, o meu avô fez isso, o meu pai fez isso, e eu naturalmente estou seguindo o mesmo caminho. Escute, em Jesus tudo isso é quebrado. Só Ele pode fazer isso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Família do meu pai toda envolvida com ocultismo, espiritismo. Mas um dia, isso veio lá dos meus avós, passou pela minha avó, estava querendo passar pelo meu pai e me tocar. Mas um dia, o sangue de Jesus entrou na minha casa. Salvou o meu pai, salvou os filhos, e agora está sobre os netos. E vai continuar até a volta de Jesus. Porque só nele, só em Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que entrar para a igreja? É muito raso entrar para a igreja. Quantas pessoas que você conhece entraram para a igreja, mas nada mudou. Mudaram a roupa, mas nada mudou. Mudaram o cabelo, mas nada mudou. Mudaram até algumas coisas na fala, mas nada mudou. Falam abençoado, varão, a paz do Senhor, mas dentro nada mudou. E eu quero te dizer, a proposta que Deus tem hoje para mim e para você é que Ele mude aqui dentro. Porque quando Ele muda aqui dentro, do lado de fora, começa a acontecer uma transformação, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: parece aquela pessoa. E você vai poder dizer: não sou eu mesmo, mas agora transformado por alguém que eu encontrei e me apaixonei. E essa pessoa chama Jesus de Nazaré. Só Ele pode mudar. Sabe, isso é ter 12 cestos cheios. Eu não sei como é que está a tua família. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu quero te dizer que independente de como esteja sua família, sua casa, seu coração, suas finanças, eu quero te dizer que existe um Deus que te ama. E a Bíblia diz em João capítulo 3, no verso de número 16: porque Deus nos amou de tal maneira, Deus nos amou de uma forma tão grande, que o escritor não conseguiu expressar o amor de Deus. E ele diz: de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna.
Um dia esse amor entrou lá na minha família. Resgatou a minha mãe que estava perdida. Salvou o meu pai que estava perdido. Quem conheceu aqui o pastor Nilson, meu pai? Todo mundo diz assim, que homem. Teve uma pessoa que me encontrou aqui do lado da rua da igreja aqui. Falou, você é filho do pastor Nilson? Eu falei com muito orgulho. Ele falou, cara, eu só acredito que teu pai é humano, porque ele tem CPF. Porque teu pai era um anjo, cara. Eu sou hoje o profissional que eu sou, estou dentro de um trabalho hoje, estou casado hoje, porque um dia eu era garoto, eu entrei na igreja que teu pai pastoreava, e ele olhou para mim e disse, Jesus ama você, e porque Jesus ama você, ele vai mudar a sua vida. Ele falou, hoje eu sou um profissional, hoje eu estou casado, hoje eu tenho uma família, porque o teu pai falou que Deus me amava, mas ele falou de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Ele falou, cara, teu pai é um anjo de Deus que entrou na minha vida. Eu falei, eu fico muito feliz. E vem sobre mim uma responsabilidade de ser igual, semelhante ao que ele foi para mim e para você. Eu quero lhe dizer, querido, esse homem que o amigo falou que meu pai não tinha CPF, ou que tinha CPF, por isso não era anjo. Mas o meu pai, antes de conhecer Jesus, ele estava procurando saber para onde o homem ia. Qual era o fim da vida de um homem. Ele estava procurando saber de onde o homem veio e para onde o homem ia. Ele tinha uns livros esotéricos, pensando que Deus era um esoterismo, que Deus estava no espaço, nas árvores, e chapava tudo que era tipo de álcool para dentro. Mas um dia ele entrou dentro de uma igreja, e ele ouviu falar de um Deus que o amava. Não de um Deus dos astros, das estrelas, mas um Deus que amava a vida dele. E ele decidiu entregar a vida para Jesus. Deus fez algo lindo na vida dele. Ele agora está morando lá com esse Deus que abraçou ele. E eu quero te dizer que esse Deus está aqui hoje. E ele também quer abraçar você. Como você nunca foi abraçado por ninguém. O abraço dele é diferente do abraço de qualquer outra pessoa. Até mesmo o abraço da pessoa que a gente tem o maior respeito, que são aquelas que nos geraram, mãe. A gente tem um respeito enorme por mãe. Quando a gente fala de mãe, a gente fala de uma maneira diferenciada. Eu quero te dizer, Deus te abraça como a tua mãe nunca te abraçou. Deus lhe ama como a tua mãe, por mais que ela te ame, Deus te ama muito mais do que ela. E eu quero te dizer hoje, o amor dele vai tocar a tua vida. Se você abrir o teu coração e dizer, esse Jesus que esse pastor está pregando aí, eu quero experimentar ele. Esse Deus que esse pastor está falando, eu quero provar dele. Eu nunca provei. Eu já ouvi falar de um Deus da religião. Eu já ouvi falar de um Deus de uma igreja. Mas eu quero provar de um Deus que é relacional. Um Deus que se relaciona comigo. Um Deus que se preocupa comigo. Assim como se preocupou com aqueles discípulos que estavam de um lado, cansados de tanto trabalhar. Deus diz, entra no barco e vamos para o outro lado. Porque eu tenho coisas para mostrar para vocês que eu nunca mostrei. Eu quero perguntar hoje, quem quer ir para o outro lado? Quem quer atravessar o mar? Eu não sei como é que está o mar da tua vida. Talvez você chegou aqui, o mar da tua vida esteja revoltado demais. Talvez você chegou aqui, o mar da tua vida esteja agitado, as ondas batendo contra a embarcação da tua vida, e você pensando, acho que agora, acho que eu pereço. Agora eu acho que não vai dar mais para mim, agora eu acho que eu vou morrer. Escuta, se você convidar Jesus para entrar no barco da tua vida e dizer, Jesus, toma o controle. Até aqui eu comandei, deu tudo errado. Mas a partir de hoje, toma o controle da minha vida e seja o Senhor da minha vida. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Pastor, eu já estou na igreja um tempão, mas eu ainda não entreguei o controle para Jesus, não. Pastor, eu estou na igreja, eu venho e volto, eu já batizei, eu dou o dízimo. Glória a Deus por uma pessoa. A segunda pessoa que quer entregar o comando da sua vida para Jesus, que quer dizer, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu quero provar do Senhor como eu nunca provei. Eu quero experimentar de um relacionamento com o Senhor que eu nunca tive. É mais do que uma religião. É a gente se relacionar com Deus que se preocupa conosco. É você acordar e saber, Ele está cuidando de mim. Glória a Deus pela segunda pessoa. A terceira pessoa, se você quer vir aqui, eu quero fazer essa oração com você.
Eu queria que a igreja levantasse a voz e orasse. Feche os teus olhos agora. Se você puder, sabe, pegar na mão de quem está do seu lado, fazer uma oração com essa pessoa agora. É momento da gente orar. Ore a Deus. Deus abençoe. A quarta pessoa que quer hoje dizer: Jesus, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero saber quem tu és. Eu quero saber o que o Senhor pode fazer na minha vida. Tudo que o pastor hoje falou, eu quero viver. Eu sei que do lado onde eu estou eu não consigo viver isso. Então me coloca no teu barco e me leva para o outro lado. Porque eu quero viver um relacionamento contigo que eu nunca vivi. Pode vir, eu quero orar por você. Deus abençoe. A próxima pessoa, sabe, que quer se render a Jesus, que quer dizer: Jesus, entra na minha vida hoje, entra no meu coração hoje e vem fazer morada. Eu quero te dizer, querido, que quando Ele entra e faz morada, Ele traz tanta alegria para o nosso coração. É uma alegria que nada nesse mundo e nessa terra é suficiente para produzir. Nada nesse mundo, porque a alegria desse mundo é passageira e temporal. A alegria desse mundo tem um prazo de validade muito curto. A alegria desse mundo acaba muito rápido. A alegria desse mundo acaba quando o efeito do álcool vai embora. A alegria desse mundo acaba quando o efeito da droga também acaba. Sabe, quando o efeito da maconha vai embora, o cara não tem mais nada a não ser tristeza. Quando o efeito, sabe, do álcool vai embora, o cara não tem mais nada a não ser dor de cabeça. Mas a alegria do Senhor é algo permanente, é algo que ninguém pode tirar, é algo que ninguém pode nos roubar. A alegria do Senhor na vida de um crente é a sua força, é isso que o impulsiona todos os dias. E essa alegria pode entrar no teu coração hoje, se você se render a Jesus Cristo e confessar: Ele é o meu único e suficiente Salvador. Eu não posso nada sem Ele. Eu preciso dele todos os dias. Eu cheguei à conclusão que sem Ele não dá para viver mais nessa terra. Só Ele, só Ele. Glória a Deus por mais uma pessoa. Tem mais alguém aqui que nessa noite reconhece, é um reconhecimento: eu não posso ir para o outro lado sozinho, eu não consigo ir para o outro lado sozinho. Talvez você já tentou mudar algumas coisas, talvez você, na tua força, você falou: não, vou resolver essa parada, esse ano vai ser diferente, e até agora nada. Sabe por quê? Porque é Ele quem pode fazer isso na sua vida. Ele está mandando falar para pessoas que estão aqui hoje. Sabe, essa dor que você está atravessando essa semana, Ele é poderoso para mudar isso na sua vida. À medida que você se render a Ele e dizer: Jesus, entra no meu coração, porque eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Jesus. Tem mais alguém aqui? Eu quero orar por você, assim como eu vou orar por essas pessoas que estão aqui nesse altar. Eu quero orar pela sua vida hoje, em nome de Jesus. Se tem alguém, sai do seu lugar, dê um passo, tome uma decisão. Um dia eu tomei a minha decisão. Um dia eu dei um passo. Eu disse: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Controla as ações da minha vida. E eu quero conhecer quem é o Senhor. Hoje você tem essa oportunidade. Você jovem, adolescente, homem, mulher. Você tem a oportunidade de dar um passo até o altar e dizer: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu vou te dar mais uma oportunidade. E Deus está te dando essa oportunidade nessa noite.
de você experimentar dele, de você experimentar do que é andar nessa terra com Jesus. Andar nessa terra com Jesus é algo que a gente não consegue descrever com palavras, com frases e nem poesias. Andar com Jesus nessa terra vai muito além do que o dicionário pode nos proporcionar. Eu te convido a experimentar disso hoje. Então vem, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor Jesus. Você que está aqui no altar, coloque sua mão na direção do seu coração e repita essa oração junto comigo em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que o mar da minha vida está revolto e só o Senhor pode acalmar a tempestade. E eu te peço hoje, entra no barco da minha vida, dá ordem aos ventos para cessarem, dá ordem às tempestades para cessarem, e em nome de Jesus, que o Senhor acalme o meu coração. Eu apresento, diga, eu apresento as demandas da minha vida nas mãos do Senhor, porque eu sei que o Senhor é suficiente para resolver cada uma delas. Eu te entrego, diga mais forte, eu te entrego a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, essas pessoas que estão aqui fizeram essa oração. Elas confessaram com os próprios lábios, creram com o coração. E eu te peço nessa noite, Jesus, transforma e muda. Que o Senhor hoje entre no barco da vida delas. Algumas chegaram aqui, ó Deus, pensando que ia naufragar. Mas quando a gente convida o Mestre para entrar no barco da nossa vida, a gente pode ter a certeza de que nós não vamos naufragar, mas Ele vai acalmar a tempestade, e nós vamos chegar do outro lado da margem, e nós vamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E no nome de Jesus eu profetizo que até o final desse ano, teus filhos e filhas vão experimentar de 12 cestos cheios de frutos. Eu declaro em nome de Jesus que aqueles que chegaram aqui nesse altar e precisam ser libertos, que eles sejam livres em nome de Jesus. Meu Deus, traz liberdade agora, meu Deus, em nome de Jesus. Repreenda tudo aquilo que o adversário, o inimigo intentou contra a vida de cada um deles, e os abençoe com a tua paz, Senhor. E, ó Deus, que a tua presença traga muita alegria ao coração de cada um. Eu oro os abençoando e faço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte pela vida de cada uma dessas pessoas. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Ainda de pé. Você que veio até o altar, a partir de hoje, antes de você dormir, faça uma oração e diga: Jesus, nessa noite eu entreguei as minhas preocupações, os meus problemas, eu entreguei tudo nas tuas mãos, e eu entreguei o meu coração e a minha vida. Então, a partir dessa noite eu vou dormir o sono do justo. Eu vou deitar e logo vou pegar no sono, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Amém? E nós nos vemos no domingo em nome de Jesus. Antes da gente terminar o nosso culto, hoje é aniversário de uma mocinha muito preciosa. Muito, muito especial. Está completando 15 anos de vida hoje. E ela veio comemorar com Jesus, na presença de Deus. Eu queria chamar a Livinha aqui, vem cá. Vamos orar pela Lívia.
tá bonita, né? A mamãe tá toda boba lá. Os irmãos estão aí, Deus abençoe. Vamos orar por ela? Lívia é um presente que Deus nos deu. Presente. Num dia de evangelismo, as jovens da igreja saíram daqui para entregar panfletos e falar: Jesus te ama. Encontraram Lívia na praça e alguém convidou ela. E ela veio. E desse dia em diante tem crescido e tem crescido em Deus. E a gente vê o fruto do Espírito sendo gerado todo dia na vida da Lívia. Quem aqui já foi abençoado pela alegria dessa menina aqui? Oh, meu Deus. Ela traz muita alegria. Ela já me fez rir muito. E nós vamos orar por ela. Vem cá, pastora. Vamos abençoar a Lívia. Você pode estender sua mão para cá? A turma aí fora, quando faz 15 anos, faz festa. A Lívia veio fazer culto. E a gente vai profetizar que o melhor de Deus vai chegar na sua vida. Você vai ser muito bem sucedida nas tuas finanças. Você vai ser bem sucedida na tua vida emocional, sentimental. Você vai ser bem sucedida na sua vida profissional. E espiritualmente você vai crescer tanto que quando você abrir a sua boca para testemunhar o que Jesus está fazendo, que muitos jovens conheçam Jesus através da sua vida. Vamos orar por ela? Estenda a sua mão para cá. Jesus, nós abençoamos a vida da Lívia. Ela veio celebrar os 15 anos dela na tua casa. E nós, ó Deus, como igreja, temos o prazer de andar com ela aqui na tua casa. Temos o prazer de desfrutar da alegria de Deus que está na vida dela. Deus, nós é que somos abençoados de andar junto com a Lívia. E nós te pedimos que o céu abençoe ela com toda a dádiva, com toda a riqueza, com toda a sorte de bênçãos que recaiam sobre a vida da Lívia. Que a cada mês desse ano que inicia hoje para a vida dela, seja marcado por alegria, seja marcado por conquista, seja marcado por crescimento, por avanço. Ó Deus, e todos que a conhecerem possam ver uma marca na vida da Lívia. Essa marca é a marca de Jesus. Para tanto nós a abençoamos, Senhor. Que ela viva os melhores 12 meses da sua vida. Que o Senhor, ó Deus, seja o centro de tudo que ela fizer. E o teu nome seja glorificado. Como igreja que amamos, nós abençoamos, oramos em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Depois você dá um abraço bacana nela. Ela veio produzida hoje, aleluia. É muito bênção. Sábado agora, conferência Você é Capaz. Não é uma conferência só para mulheres, é uma conferência para homens e mulheres. Eu vou estar aqui também, vou estar fazendo louvor. Cadê o Serginho? Serginho vai estar junto aí na batera. E eu espero por você. Faça a sua inscrição ali no balcão de informações. Esteja aqui. O início da conferência é 14 horas, 2 da tarde, a gente começa. Escuta, esse curso que Deus deu para a pastora tem abençoado tanta gente, irmão. Sexta e sábado a gente passou, sexta-noite, o sábado inteiro numa igreja ali no Viegas, fazendo o que a gente ama, adorando a Deus e pregando. E quando terminou tudo, um irmão falou assim: vocês já lançaram esse livro aí lá em Santa Margarida? Eu falei, cara, eu acho que é Campo Grande, né? Ele falou, é isso mesmo. Ele falou, eu passei lá e vi um banner grandão, lançamento Você é Capaz. Eu falei, cara, eu acho que só tem uma mulher que fala disso aí, que é a minha esposa. E ela não me falou que foi para Santa Margarida, não. Ele falou, eu vi lá, livro Você é Capaz e um banner grandão. E era o rosto da sua esposa mesmo. Falei, cara, tem uns anjos fazendo propaganda e marketing aí, eu não sei. Mas eu sei que o negócio está espalhando e vai espalhar mais.
Mas você precisa estar aqui no sábado para você receber aquilo que Deus tem para falar com a gente. Amém? Espero por todos os homens, você está convocado, macho, para estar junto comigo aqui e a gente receber de Deus através da vida da pastora. E tem mais alguém que vai vir? Duas pastoras abençoadas que vão estar aqui ministrando. E as mulheres, espero por você. Vamos orar ao Senhor? Estenda a sua mão. Você que nos visita hoje, Deus abençoe. Foi um prazer receber você aqui. Volte sempre, faça dessa casa sua casa de oração. Vamos orar ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Que culto maravilhoso que a gente pôde desfrutar da Tua presença. Nós te pedimos que a bênção do Senhor, que, ó Deus, não acrescenta dores, ela esteja na vida de cada um dos Teus filhos. E que possam retornar para casa em paz. E que no retorno para casa o Senhor nos livre de todo mal. E que, ó Deus, o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila. Que a gente durma o sono do justo. E amanhã, logo pela manhã, quando a gente se levantar para mais um dia de trabalho, que a gente se levante na certeza de que será um dia lindo, de uma semana maravilhosa e de um mês extraordinário em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida, tua casa e tua família, desde hoje até os dias da eternidade. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, graça e paz em nome de Jesus. Amém.